Aleluia. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. No livro de 2 Coríntios, por favor. Carta de Paulo aos Coríntios. Mais precisamente, a segunda carta. Ainda tem alguma microfonia aqui em cima, viu? À medida que eu estou falando. Não sei se são os violões, o que é. Corta os outros instrumentos aí por enquanto. Muito feliz de ver a igreja num culto de quarta-feira, no meio da semana, lotada, cheia de pessoas. Isso é muito legal. Isso mostra que você tem compromisso com essa palavra. E esse é o ideal, essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E a vontade de Deus para a vida de Lucas é que ele consiga, em nome de Jesus, descobrir o que é a microfonia aqui e resolver em nome de Jesus. Está desligado aí, né? 2 Coríntios capítulo 10, por favor. 2 Coríntios capítulo de número 10, por favor. Eu quero ler o texto base que nós estamos utilizando. E nós estamos fica à vontade. Nós estamos na terceira semana nesse tema, andando na carne e lutando no Espírito. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Pode se sentar aí em nome de Jesus, onde quer que você esteja, mantenha a sua Bíblia aberta. Preciso muito da sua atenção, muito que você me dê um pouco da sua atenção, que você foque no que eu vou dizer. Não se dê ao luxo de ninguém do seu lado tomar a sua atenção agora. Porque eu quero rapidamente, para aqueles que talvez estão ouvindo pela primeira vez esse tema, andando na carne ou andando em carne e lutando no Espírito, talvez você esteja vindo pela primeira vez e pegando esta ministração que está na terceira parte, e as outras duas estão no YouTube, você pode ir lá pesquisar. A galera aqui da igreja pode te passar o link. Já estão editadas e colocadas lá só a parte da ministração mesmo, a parte 1 e a parte 2. E eu quero nessa noite começar a parte 3 dessa ministração, o que obviamente, dificilmente eu conseguirei terminá-la. Até brinquei com o Felipe, hoje, a gente lá no laboratório, ele me viu chegando às pressas e disse: Felipe, eu tive uma inspiração, um insight de Deus aqui, e o que você vai fazer agora? Eu comecei a escrever algumas informações novas, de coisas que eu ainda vou falar provavelmente só na outra semana. Mas para você que está chegando aqui e caindo de paraquedas nessa ministração, andando na carne, ou andando em carne e lutando no Espírito, nós estamos falando de uma batalha que existe entre nós e o mundo espiritual. É uma batalha real e ninguém pode escapar dessa batalha. Primeira coisa que eu disse lá atrás, só revisando, é que nenhum de nós podemos ficar no muro. Nessa batalha, você ou escolhe um lado, ou se não escolher nenhum, você empiricamente escolhe o lado das trevas. Se você disser: não, eu não quero nem mexer com as coisas do cristianismo, nem mexer com as coisas do diabo, beleza, você já está com ele. Porque o muro nessa guerra pertence a ele, a indecisão nessa guerra pertence a ele. Ou você serve a Deus nessa guerra, ou você não serve. Eu disse isso hoje, inclusive, para uma irmã que eu amo muito. Eu disse: olha, ou você serve a Deus nessa guerra, ou você escolhe outro lado. Não tem dois caminhos, não tem duas formas. Ou estamos num lado, ou estamos do outro lado. Não dá para escolher os dois lados. E nós somos forçados, às vezes, a navegar nesses lados. Mas o que é importante você entender é como que eu posso andar nesse mundo, que é um mundo caído, dominado pelo pecado, aonde o investimento que o inferno tem feito contra a família,
contra aquilo que são bons costumes, contra aquilo que é cristianismo, e eu não estou falando só do Brasil, porque essa perseguição que hoje você vê ao cristianismo, a pastores, hoje o pastor não pode falar nada, pastor Fábio, você tem que pesar, já estão processando, aliás, existe um mandato, pelo que eu soube, de prisão para o André Valadão. A coisa está séria. Você vai ver a fala dele, foi tirada de contexto, porque dentro de um contexto do que ele falou é bíblico. E aonde é que está a minha liberdade religiosa de dizer, o meu povo, as minhas ovelhas, o que eu penso? Aonde que fica a Constituição nesse país? Então a gente vê veladamente que a perseguição já chegou, e isso vai piorar. Amanhã pode ser um eu da vida, pode ser um Fábio da vida, pode ser outro pastor que você conhece, e que vão pegar uma fala dele ou uma situação, tirar de contexto, e vão aplicar nele a pena máxima, dizer, bota na prisão e vamos uma hora calar esse camarada. É uma guerra. Mas essa guerra, ela não pode ser travada no âmbito humano. A minha guerra não é contra os poderes dessa nação. A minha guerra não é contra o presidente, contra um líder da Câmara, do Senado. Não é contra uma pessoa. A nossa guerra são contra potestades e demônios, contra seres espirituais, contra hostes da maldade que operam. Você querendo ou não, eles estão operacionalizando nessa nação um grande plano e projeto de destruição da família, da igreja, dos bons costumes e de tudo aquilo que esse país durante muito tempo vem lutando para conseguir conquistar. E nós estamos nessa guerra, ao meu ver, para alguns colegas que compartilham comigo o olhar que eles têm dessa guerra, para muitos deles, nós estamos perdendo a guerra. E por que nós estamos perdendo a guerra no olhar de alguns colegas que são ministros também de Deus? Porque para eles, a perseguição alcançou porque nós dormimos, a perseguição alcançou porque nós deixamos de orar, a perseguição está nos alcançando porque nós estamos deixando de meditar nessa palavra. Hoje a igreja está cheia porque ela está despertando-se para a ideia de que eu preciso voltar a me congregar e ter um compromisso sério com este Deus, porque a coisa vai arrochar. E em muito pouco tempo você vai ouvir falar de uma forma muito comum de servos de Deus sendo presos por nada. Por nada. Mas eu tenho compartilhado com alguns colegas que são teólogos, que são estudantes, que dentro da escatologia bíblica o que está acontecendo é fundamental que aconteça. É necessário que aconteça. A igreja do Brasil passou no governo da presidência do Bolsonaro pelo melhor tempo que eu poderia dizer nos últimos 100 anos. Porque nós tínhamos, apesar de não ser um cara crente, mas era um cara que apresentava bandeiras filosóficas até demais, para o meu gosto, mas cristãs. E ele levantando essas bandeiras, é óbvio que ele abriu espaço para o cristianismo crescer de uma forma abrupta. O cristianismo, de modo geral, seja crente, católico, espírita, kardecista, cristianismo. E ele cresceu muito no Brasil. Só que esse crescimento favoreceu tanto a igreja, que nós adormecemos, nos acomodamos. E foi necessário acontecer o que está acontecendo hoje no Brasil, para que nós pudéssemos ver que foi assim em Atos dos Apóstolos. Jesus chega para os seus apóstolos e para os seus discípulos e diz: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder. Depois vão pelo mundo e pregam o evangelho a toda criatura, em todos os lugares. Eles receberam esse poder, receberam essa graça, e o que eles fizeram? Ficaram em Jerusalém. Então Deus olhou para a terra e disse: tem alguma coisa errada? Esse poder que eu dei para eles é para que eles pudessem propagar o evangelho de Cristo, e eles estão em Jerusalém. Então ele levanta Nero, levanta outros imperadores, e a perseguição acirrada ao cristianismo em Atos dos Apóstolos fez com que a igreja se espalhasse pelo mundo e o evangelho alcançasse as nações. E alcançou você, glória a Deus, alcançou a mim, glória a Deus. Estamos aqui porque um dia eles foram perseguidos, e não é diferente. E nós estamos falando de, nessa luta que nós temos, como que a gente consegue nessa carne estar munido de armas que sejam espirituais e não sejam carnais. Como é que eu vou resolver a parada, Douglas, sem ir para o confronto? Como é que eu vou resolver a parada sem xingar o cara que está me xingando? Sem agredir o cara que está me agredindo? Sem ofender o cara que está me ofendendo?
E eu preciso entender o que é que está acontecendo por trás de toda essa situação. E essa é a temática que estamos trabalhando nessas 3 semanas. E especificamente nessa, nós paramos na semana passada porque já tínhamos falado do campo de batalha, mostramos o que acontece nesse campo de batalha nas últimas 2 mensagens, mostramos como um único capítulo da Bíblia, que é o Salmo 91, mostra a quantidade de coisas que eu e você enfrentamos todos os dias. Você quer ver o que você enfrenta todos os dias, dormindo ou acordado? Leia o Salmo 91. O Salmo 91, ele te mostra o que acontece da hora que você acorda, da hora que você dorme, categoricamente com cada um daqueles que servem a Deus. E principalmente com aqueles que fiéis são servos de Deus, e glória a Deus por estes. Mas eu não falei só sobre isso, eu falei sobre as armas nessa batalha, e eu comecei na semana passada falando de uma coisa muito curiosa. Quem lembra sobre o que nós falamos? Começamos a falar da armadura que o cristão tem que usar, que está em Efésios 6. Abra Efésios 6, por favor. Efésios, capítulo de número 6. Vamos rever rapidamente o que eu falei na semana passada, porque Paulo, ao escrever e falar sobre a batalha espiritual, ele fala que nós temos que entender que a nossa luta não são contra pessoas, que a nossa luta não são contra seres humanos, nem contra animais. A nossa luta, ela é contra seres que são espirituais, que no campo da visão humana só conseguimos ver quando Deus abre os nossos olhos, mas que de modo geral, de dia e de noite, esta maldade, que a Bíblia chama de hostes da maldade, elas operacionalizam contra nós todos os dias, planos que diariamente são executados para a minha destruição e para a sua destruição. E para a destruição de tudo aquilo que Deus vem construindo ao longo dos séculos no mundo, quando se fala de cristianismo. E é curioso, porque a primeira coisa que ele fala, e nós pregamos e ensinamos na semana passada sobre isso, foi que nós tínhamos que cingir os nossos lombos com o quê? Quem lembra? Com a verdade. E nós explicamos aqui o porquê que a primeira arma que eles deveriam vestir contrariava toda a forma que os romanos, soldados romanos, quando iam para a guerra se vestiam. O soldado romano, quando ele entrava no paiol de armas, a primeira coisa que ele tinha que pegar não era um cinturão, não era cingir lombos, não era couraça, não era calçar sandálias, era uma espada. Não era o capacete, era a espada. Porque ele tinha que colocar a espada do lado dele, enquanto sentado ia colocando a sandália, enquanto de pé estava colocando a couraça e por último o capacete. Então a primeira coisa é a espada, mas Paulo não começa pela espada. E ele nem vai pela segunda coisa, ele já vai pulando e mostrando a dinâmica do reino de Deus, que é diferente da dinâmica da batalha humana. Na batalha humana, a gente entra nessa batalha, e especificamente para matar. Na batalha que ela é espiritual, eu entro nessa batalha me protegendo as costas, protegendo os meus lombos, e protegendo-me com o quê? Com a verdade. Porque a verdade é a única coisa que pode me segurar e me proteger na minha ausência, aonde eu não estou vendo, aonde eu não estou enxergando. Mas no versículo de número 13 de Efésios, capítulo 6, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido o quê? Os vossos lombos com a verdade, e vestida o quê, irmãos? A couraça da... Beleza, vamos lá. A segunda coisa que Paulo manda proteger, e cada uma das armas que ele vai elencar nesse texto, tem um porquê dele usar a sequência que ele utiliza para citar, e tem um porquê ele fazer uma conexão com alguma função, algum sentimento, alguma qualidade que nós vamos ver aqui. A primeira coisa que ele fez, quando você vê o capítulo 6, versículo 12 e 13, e o 14, quando você chega no 14, ele manda você cingir primeiro as costas, protege tuas costas. Depois ele manda cingir a parte que fica no peito, e ele fala que nós tínhamos que colocar aqui uma couraça. Essa couraça, a função dela era proteger os órgãos mais vitais numa guerra:
o coração, o pulmão, os rins, a região do estômago, do esôfago, o intestino. A ideia dessa couraça é proteger toda essa parte da frente quando você está na guerra. Mas, curiosamente, ele usa uma terminologia estranha, porque ele diz que esta couraça que eu devo proteger o meu coração é a couraça da justiça. Eu achei estranho porque, dentre as muitas coisas que ele poderia citar, ele poderia dizer assim, olha, vista-se com a couraça da palavra, vista-se com a couraça das promessas de Deus, vista-se com a couraça do Espírito Santo. Mas ele vai e diz para a gente se vestir com a couraça da justiça. Mas estranhamente, a justiça dos homens, ela é correta ou ela é falha? Ela é 100% falha. Então por que Paulo diz para eu proteger o meu coração, o que há de vital nessa região da minha frente, com algo que seria humano? Quando você começa a analisar a intenção de Paulo, a primeira coisa que você entende é que Paulo em momento algum está falando da nossa justiça. Ele não está dizendo para você se vestir com a justiça ao seu olhar, na justiça pelo olhar do direito civil, na justiça pelo olhar do direito penal, e muito menos a justiça pela nossa jurisprudência. Ele manda a gente se vestir de uma justiça que ela é divina. E por que, pastor, que essa justiça que Paulo quer que nós nos vistamos não é humana, ela é divina? Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, por favor. Eu quero começar a citar para vocês alguns textos que eu preciso que você olhe na Bíblia hoje, seja você que está me assistindo ou você que está aqui na casa de Deus, porque esses textos vão fazer você entender o que é e como funciona a justiça divina. Na justiça humana, se o meu irmão aqui, ele me agride ou me faz algum mal, ele me dá um tapa, por assim dizer. Se eu devolver-lhe com um tapa, a justiça humana foi feita. Por quê? Porque se eu for com ele para a justiça e ele me processar pelo tapa que eu dei nele, eu processo ele pelo tapa que ele também me deu. E vai dar empate, vai dar 0-0. Ele vai pagar uma indenização para mim, uma para ele e acabou. Porque na justiça humana, se alguém te faz o mal, você faz como? Você paga com o mal. Se alguém fala mal de você, você vai falar mal desse alguém. Se alguém te pega emprestado e não te paga, você não empresta mais. Se alguém é desonesto quando entra na sua casa e quando entra furta alguma coisa, você ainda deixa essa pessoa entrar na sua casa, sim ou não? Não, a não ser que você seja algum doente ou um débil mental, ou pelo menos um crente. Aqui tem algum crente? Glória a Deus. Então nós vamos ver como é que é o senso de justiça humano. Porque esse senso de justiça humano, ele é diferente da justiça divina. E para eu entender a diferença da justiça humana para a justiça divina, eu tenho que ir para a palavra. Porque a palavra revela como é a justiça no olhar de Deus, Josemir. Deus olha para a gente e diz, olha, agora eu vou mostrar para vocês como eu quero que vocês sejam justos. E olha como é a justiça de Deus. Romanos capítulo 12, versículo de número 20 diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com a justiça divina. E Paulo está dizendo para eu colocar nos órgãos mais vitais dessa região frontal, eu preciso colocar uma couraça de uma justiça que não é minha. Por quê, pastor? Porque é justamente o nosso coração,
humanamente falando, ou cientificamente falando, a gente sabe que todas as ideias e emoções, elas se iniciam por um processo mental. Mas todas essas emoções, elas são sentidas pelo teu coração, e esse coração bombeia mais ou menos sangue, gerando em você sensações que são físicas, mas que parte de uma emoção que atacou o teu coração. Quando você entende isso, e vai entender a justiça divina, você começa a perceber que a maneira como Deus quer que você proteja o seu coração, não é agindo como o seu coração quer. Porque se alguém lhe faz mal, o seu coração diz assim, faz mal para ele. Se alguém lhe faz alguma coisa que lhe causa dor, o seu coração diz assim, vou fazer dor. Jorge está lá no trânsito, feliz da vida com a Erlândia, curtindo. De repente passa um cara e passa quase por cima dele. Você acha que ele abaixa o vídeo e diz assim, Deus te abençoe e vai com Deus, porque Jesus te ama? Eu não vou perguntar para a Erlândia como é, para não gerar um problema aqui. Mas imaginemos, eu quero que você pense, que quando estas coisas acontecem no nosso dia a dia, nós não percebemos que o nosso coração, ele é atacado a todo momento. E o nosso coração é atacado a todo momento, porque Satanás sabe que a justiça humana, ela é falha. Na justiça humana, a gente reage, na justiça divina, a gente tem uma forma diferente de se relacionar com o problema. E no capítulo 12, versículo 20, diz uma coisa que a maioria dos que estão me ouvindo nunca fizeram, e olhe lá se vão fazer. Aí imagina aí você lindona, lindona, pensa aí comigo, a inimiga da tua alma, da tua vida, perseguidora da tua casa e de tudo que você tem, ela se levanta com você para tomar tudo que é teu. Diga para mim, você vai dar a ela o que comer e dar a ela o que beber? Sim ou não? Irmãzinhas? Não, não dá. Mas a Bíblia diz uma coisa curiosa, que a forma como eu tenho que reagir a várias dessas atitudes, é justamente gerando naquilo que me causa mal, amontoado de brasas sobre a cabeça. Você sabe o que quer dizer isso? É aquela coisa assim, caramba, fulano me fez mal, e eu vou pagar com o bem. E quando você paga com o bem, fulano quando vai dormir, ele fica, mas tem alguma coisa errada. Eu só maltrato a Divone, só falo mal de Adivone, prejudica a Adivone, não vou com a cara de Adivone, e essa mulher toda vez que me vê, me abraça, me dá a paz do Senhor, ainda diz que ora por mim. Ela vai ficar sem dormir lá na casa dela, com a brasa amontoada na cabeça dela, fervendo a cabeça dela, porque ela não entende, porque você está pagando mal com o bem. Só que o que você não sabe, é que a Bíblia diz para eu não me deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal praticando o bem. Você sabe como é o nome disso? Justiça divina. Na justiça humana, a gente olha e diz assim, Senhor, manda fogo nesses miseráveis que estão perseguindo a tua igreja. Como eu vi um pastor fazer. E não estou falando de uma fala fora de contexto, não. Dentro do contexto. Vamos orar para Deus pesar a mão sobre estes que estão perseguindo a igreja. Aí você pega a Bíblia que o cara prega, olha para ela e diz assim, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, olha o que diz o versículo de número 17. Diz assim, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Como é que você tem pago a maldade que chega sobre você? Sabe uma coisa que eu já ouvi de crente, diga-se de passagem? O camarada, ele, de alguma forma, foi furtado. Furtaram o celular dele. E ele está numa parada de ônibus, ele acha um celular. E eu estou do lado dele, eu disse, irmão, isso é seu. Não, acabei de achar, pastor. Bênção de Deus. Deus é maravilhoso. O Senhor é comigo. Promessa divina. Furtaram o meu, eu achei um aqui. Viu como Deus é provedor? É. E os neopentecostais são ainda mais ousados, porque eles dizem assim,
Satanás teve que entregar aqui para mim um novo, porque Deus botou ele pela orelha, ainda fala assim. Então a Bíblia diz que a ninguém torneis o mal com o mal, mas nós aprendemos, fizeram comigo, eu faço também. Fizeram mal para mim? Se prepara para o mal, meu irmão. Mas a Bíblia diz que a justiça divina, que eu devo revestir o meu coração, é: te fizeram mal, paga com bem. Procura saber de quem é o telefone, liga para ele, olha, achei seu celular, eu não quero dinheiro nenhum não, só quero lhe dizer que o que eu passei eu não quero que você passe. Aí você vai ver Deus te honrar, aí você vai ver Deus abençoar a tua vida, aí você vai ver Deus prover. Coisas das quais você vivencia na vida e que você não entende, mas que quando nós experimentamos a justiça divina, e nos sujeitamos a viver debaixo dessa justiça, você se torna canal de bênção para a sua própria vida nesta terra. Louvado seja o nome de Jesus. Abra em Lucas capítulo 6, por favor. Vamos ainda entender como funciona essa justiça divina, compreender a dimensão dessa justiça divina, porque ela é um tanto estranha quando a gente olha pelo olhar humano. Lucas capítulo 6, por favor. Eu quero que você abra em Lucas capítulo 6, e eu quero ler o versículo de número 27, que diz assim: mas vós, que isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Não, para aqui, eu vou parar aqui, porque parece piada. Vem, olha para mim aí. Quantos aí têm amado os seus inimigos aí? Levanta a mão e dá glória a Deus aí. Ainda tem umas 2 ou 3 pessoas que levantam a mão mesmo. Você acha que isso aqui é fácil, irmão? Quem acha que isso aqui é fácil? É fácil sim ou não? Não é não, Marcão. A gente olha para uma parada dessa aqui e a gente coça a cabeça. Só que a gente precisa entender a dimensão do que Jesus está tentando nos dizer. Ele diz assim: mas vós que ouvis isto, ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Versículo 29, aos que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, ao que te houver tirado a capa, nem a túnica lhe recuses. Versículo 30, dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não tornes a pedir. Versículo 35, amai, pois, vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o quê? O vosso galardão, e sereis chamados de quê? Filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos. Olha para mim. Você sabe, Jorge, qual é a motivação desse sentimento? Durante anos eu tentei entender isso aqui. Durante anos, pastor Fábio, eu fiquei tentando compreender. Como é que eu vou pegar uma bolacha de um cara e vou dizer: vai, meu filho, bate aqui demais porque eu sou sadomasoquista, eu gosto de bolacha. É que um cara chega para mim e arranca minha roupa, arranca meu relógio, arranca o meu celular, e eu digo: peraí, lá não, tu levou o relógio, leva também isso aqui, a Samsung lançamento, leva isso aqui. Como é que eu vou entender o que Jesus está tentando passar, se eu olhar para o olhar desse texto de forma literal? Você sabe quem é que consegue fazer isso aqui? Olha para mim aqui. Sabe quem é que consegue fazer isso, literalizando esse texto? Ninguém. Não tem nenhum ser humano, vivo ou morto, que consiga fazer isso. Pegou um tapa, me dá mais outro, vai, aqui. Mas aqui assim, para poder ver se coisa bárbara. Você está achando que isso aqui, Jesus estava tentando ensinar os discípulos a agirem de forma tola e idiota? Estão te roubando e você vai dizer assim: você está me roubando, querido, rouba mais. Pega aqui também a carteira. Você acha que é isso que ele está tentando dizer? Sim ou não? E o que é? O que ele está tentando ensinar aqui? O que Jesus está tentando ensinar, Jorge, num texto tão complexo quando você literaliza ele? Quer ver só? Vamos ver se você entende a dimensão do texto. Jesus chega lá no livro de João, e ele vai entrando no templo, e ele vê o quê? Cambistas vendendo dentro do templo. O que ele faz? Vou ajudar vocês a vender,
porque eu tenho um coração bom, deixa eu ajudá-los, vamos agir aqui com eles com bondade, cada um tira o que tem, vamos deixar ele nos roubar, rouba também a gente. Foi assim que ele fez? Como foi que Jesus fez? E eu não lembro direito como foi, quem pode dizer aí? Ele meteu um pezão, foi, né? Ele chegou lá dando um frontal no camarada, pegou um chicote, que a Bíblia diz, de um soldado que estava ali vacilando, e saiu dizendo, gente, vamos pular a cordinha. Foi assim que ele fez? Não, né? Ele pegou o chicote, e quem estava na frente pegava chicó. Jesus fez isso, pastor Júnior? E onde está o texto, irmão Júnior, que está dizendo que a gente tem que amar os nossos inimigos, orar e fazer o bem por aqueles que nos odeiam, bendizer os que falam mal da gente, a gente tem que amar os nossos inimigos e emprestar sem nada. Esse emprestar sem nada esperar, eu já entrei nessa parada aqui, viu, irmão? Que o que eu já emprestei dinheiro para crente, e até hoje espero em Cristo Jesus. E eu estou falando, eu estou cumprindo a Bíblia. E ele mandou eu esperar, né? Não espera nada, fica ali. Isso, quando a gente olha, você só entende o que Jesus está falando quando você lê o versículo de número 36. Porque no 36 ele vai tentar agora resumir e te dizer do que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Você sabe o que ele está dizendo, Jorge? Agora, parafraseando, não é que o cara me deu um tapa e eu vou dizer assim, rapaz, me dá outro. Não é que um cara roubou o relógio e digo, rapaz, meu celular que é um Samsung Galaxy Ultra, leva também. Não é isso não. Jesus está me ensinando a ser misericordioso. Você sabe o que é misericórdia? O que é misericórdia? Vamos lá, quem pode me dizer aí? O que é ser misericordioso, Silvia? Como é que eu posso ser misericordioso com alguém? O que é ser misericordioso? A misericórdia é uma atitude de alguém que de alguma forma foi ofendido, mas por este ofensor, você ser superior a ele e capaz de prejudicá-lo, você, ao invés de atingi-lo com toda a sua fúria, força ou poder, você age com misericórdia, perdoando. Quando você é misericordioso, você tem uma atitude que Jesus está tentando falar nesse texto, e ele é extremamente mal compreendido, e até hoje nem consenso há entre teólogos, porque uns dizem, não, Jesus estava dizendo que era de forma literal, não, outros dizem, não, Jesus estava querendo dizer uma coisa que ainda ia acontecer no reino, que é uma guerra, e quando você vai entender o texto, dentro desse contexto, você vai entender que ele está mandando, resumidamente, sede. Olha para mim, ele começa dizendo, você precisa fazer isso se alguém fizer esse mal para você, se alguém te fizer aquele outro mal, faça isso, se alguém te fizer mais mal ainda, faça desse jeito, é o que o texto está dizendo. Quando ele diz, estão te falando mal de ti, fala bem, estão te batendo, dá outra face, estão te tomando a túnica, dá também o resto da roupa, estão te roubando, dá o que ele precisa. Aí ele vai e diz assim, vou resumir, sede misericordiosos. Quando ele diz sede misericordiosos, eu consigo entender o que Jesus está tentando me dizer. Não é que eu devo ser besta, não é que eu devo ser otário, que o cara está me pegando emprestado e não me paga, e no outro dia está lá me pegando emprestado, e eu vou dizer assim, meu irmão, pega, toma meu dinheiro, eu sou bestão, vai lá, leva. Como o vosso pastor, por exemplo, às vezes faz. Não é verdade, minhas ovelhas, que me devem pela graça de Deus, né, irmãos? Né? Vai ter gente que vai sair daqui hoje dizendo assim, pastor jogou uma indireta, nunca faria isso no púlpito. Eu não sou pastor de jogar indiretas. Eu sou pastor de jogar direta. Foi para você mesmo que eu falei. Quem sabe Deus não toca no seu coração. E hoje à noite ainda aquele Pix volta com o nome. Estou pagando o que lhe devo. Né, amém? E quem pode dar glória a Deus aí? Gente, não é todo mundo que está me devendo não, viu? O pessoal da live que está ouvindo aqui, pensa que a galera está devendo geral, não é não. Mas assim, quando você vai olhar para a palavra de Deus, eu estou brincando, obviamente, mas quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, Jesus está me ensinando, que na justiça divina, eu tenho que ser misericordioso, com aqueles que me fazem mal. Você sabe por quê? Porque quem faz mal, não tem o Espírito de Deus na vida. Quem faz mal, não conhece a libertação de Cristo.
Quem faz mal, você sabe o que a Bíblia diz que Jesus fez quando estava naquela cruz, sendo crucificado? A Bíblia diz que um camarada do lado, um ladrão, ele ofende a Jesus, tira a onda da cara de Jesus, e Jesus calado estava, calado ficou, até o momento. Mas chega um dado momento, que você lê na Bíblia, você vai ver Jesus nas suas últimas palavras, tentando erguer a cabeça com muita dificuldade, e ele faz uma oração, porque quando ele levanta os olhos, ele vê que embaixo os seus algozes estão todos lá, os que crucificaram, os fariseus que mentiram contra eles, os sacerdotes que forjaram toda aquela fraude, usando o apóstolo Judas, estavam lá, alguns apóstolos que negaram ele, fugiram na noite anterior, estavam lá as pessoas que tinham crucificado ele, ou seja, seus inimigos estavam todos ali embaixo. E aí a atitude minha, sendo um filho de Deus, ou sendo o próprio Deus, Senhor, manda um raio, mata todo mundo geral, queima geral, fulmina geral. Não é esse sentimento natural que a gente tem, sim ou não, se você não for hipócrita? Estou aqui sofrendo, estou crucificado porque eu fiz o bem, estou aqui pagando o preço porque eu fiz o bem, e a minha atitude tem que ser bem? Porque Jesus deu o exemplo. Jesus olha para o céu e diz: Pai, perdoa a todos eles, porque eles não sabem o que fazem. Você sabe o que Jesus estava fazendo? Me bateram o rosto, eu virei rosto. Roubaram a minha túnica, eu dei outra túnica. Tiraram de mim as coisas e eu dei. Como assim, Jesus? Eu não vi nada disso. Você não viu? Mas quando eu agi com misericórdia, eu estou pagando o mal com bem. Quando eu agi com misericórdia, eu estou pagando e vencendo o mal com a bondade que Deus, que habita dentro de mim, gera no meu coração. Por isso que um coração com uma justiça divina, por isso que a couraça da justiça é extremamente importante nesta guerra. Sabe por quê? Porque a gente passa a ter raiva do cara que está me processando. Você tem raiva, sabe de quem? Do camarada que falou de ti. Você tem raiva, sabe de quem? Do ministro não sei das quantas, porque ele está prendendo geral que é cristão. Você tem raiva, sabe não sei de quem? Do presidente não sei qual, que você votou em um e queria o outro. Você tem raiva porque fulano está roubando e não está preso, e você está honesto e está para ser preso. Então você passa a ter raiva das pessoas, porque não entende que a sua raiva não pode atingi-las. Você tem que ter raiva daquele que está usando a pessoa. Você tem que ter raiva de quem lá no mundo espiritual está instrumentalizando estas pessoas. Então Paulo vai e fala assim: a minha guerra não é contra eles, a minha guerra não são contra pessoas, a minha guerra é no mundo espiritual, aonde de joelhos eu me preparo com essa armadura, e a justiça divina vem sobre a minha vida, para que eu pague o mal com o bem. Louvado seja o nome do Eterno. Mateus capítulo 5, abre aí. Porque ainda não terminamos de falar dessa justiça e dessa couraça não. Você acha que essa couraça é fácil? Primeiro, que essa couraça era chatinha de se colocar pra caramba. Até para quem era soldado romano. Então para crente não vai ser diferente não. Porque ter essa couraça protegendo o meu coração da justiça divina não é fácil. Mas é possível. Mateus capítulo 5 diz uma parada muito interessante. Versículo 38 diz assim: ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal, mas se qualquer bater na face direita, oferece-lhe a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar a tua túnica, larga também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Deixa eu parar aqui, que eu quero falar uma parada aqui. Quem acredita que isso aqui que eu li está na Bíblia, diz glória a Deus aí. Você acabou de ler na Bíblia. Você acredita sim ou não? A Bíblia diz para você não se desviar daquele que quer tomar emprestado de ti. Deixa eu lhe dizer um negócio. Você aí que costuma pegar emprestado, escolha outro irmão. Escolha outra irmã que está aqui. Para de escolher os seus pastores. A Bíblia diz que ele não pode fugir de você. Você ainda vai usar a Bíblia.
Você pede emprestado usando a palavra. Olha, a palavra diz que tu não pode fugir de mim. Tu tem que emprestar. Aí você vai sentir o que o seu pastor sente. Você vai entender eu na massa. Você vai orar comigo. Nós vamos se juntar, fazer um grupo de oração, os perdidos. Não falou dinheiro, perdeu, já era. Porque para crente é desse jeito. Mas olha o que o texto diz: dá a quem te pedir, não te desvies daquele que te pede emprestado. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A lei dizia isso. Olha o que Jesus vem da outra tônica: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Olha para cá. Ser filho de Deus é condicionado. Eu só me torno filho de Deus, não é só quando eu aceito Jesus, mas quando eu me revisto daquilo que Jesus ensina na sua palavra. E o que ele está dizendo aqui no texto que nós acabamos de ler é: estão te fazendo mal, paga com bem. Estão te fazendo mal, se veste da justiça divina. Mas eu sou justo, pastor, eu ando justamente, eu sou correto. Essa sua justiça é humana. Na sua justiça humana você quer vingança. Na sua justiça humana você pede para Deus mandar fogo lá na fazenda daquele camarada que roubou os teus bois. Você manda queimar os ladrões que te pegaram, e por aí vai. Na justiça divina você ora e diz assim: Senhor, alcança aquele coração, porque se ele conhecer Jesus, ele ainda volta aqui para pedir perdão. Você sabe o que acontece com Zaqueu? A Bíblia diz que Zaqueu, ele era um ladrão, e que ele roubou muito. E ele roubava, sabe quem era? Você acha que ele roubava os romanos? Sabe quem Zaqueu roubava? Ele roubava os seus irmãos judeus, a galera que tinha sangue igual o dele. E Jesus, quando entra na vida de Zaqueu, e quando Jesus está indo, é muito interessante, porque a galera para assim: que aí, Jesus, vai para onde? Na casa de Zaqueu. Como é que é? Vai na casa de quem? Aquele ladrão, bandido, aquele cara tinha que ser morto, Jesus, mata geral. Que história é essa, camarada? Espera aí, que história é essa? Vou lá, ali tem uma vida que é importante para Deus, ali tem uma alma que, se conhecer Jesus, é transformado. Quando Jesus se encontra com Zaqueu, e Zaqueu tem um encontro com Jesus, e entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que Zaqueu chega para Jesus e diz assim: olha, agora que eu te conheço, e recebi você dentro de mim, eu quero devolver tudo que eu roubei, e a quem eu defraudei, eu quero pagar 10 vezes mais. Porque o Evangelho faz isso na vida de um servo. Você sabe quando que humanamente você faria isso? Nunca. Como é que é? Patrão, eu estou cheio da bufunfa, estou roubando, engano, me envolvi com político, fiz isso, fiz aquilo outro, e agora eu tenho que o quê? Devolver porque eu sou crente? Não, devolvo nada, não faço isso mesmo, vou continuar aqui no meu esquema. Porque Deus está me abençoando, está abrindo as portas para mim. Olha como está tudo dando certo. Na empresa eu fui, está dando tudo certo. E o cara ainda usa o nome de Deus para justificar aquilo que está errado. Quando a Bíblia diz que verdadeiramente, quando somos filhos de Deus, o nosso desejo é corrigir onde erramos. Quer ver? Quem já foi mal antes de conhecer Jesus? Levanta a mão assim. Não pode ser só eu aqui. Fábio, é mesmo, Fabinho? Eu nem conhecia esse lado, seu mal, maligno, maldoso, da malignidade. Mas Marcos eu conheci. Eu posso citar aqui o Marcos. Marcão, imagina nós aí, que a gente veio de um mundo parecido, você sabe disso. Conheço um pouco você, você conhece um pouco minha história. Imagina aí, papai, que nós dois, nessa historinha agora de ser crente, se depara com quem passou a vida inteira matando, querendo matar a gente. E a gente tem a oportunidade de dar um finish, um fatality finish nele. Como diz a galera jovem aí do videogame. Um fatality. Como é que é a nossa atitude? Você sabe como é que a Bíblia ensina no Antigo Testamento? Mata ele agora. Aproveita. Mata. É olho por olho, dente por dente. Ele te fez mal? Mata. E Moisés ainda ensinava assim: roubou, corta a mão. Fez não sei o que, arranca o olho. Vamos embora. Ah, tomou?
vou embora tomar tudo que ele tem, e toca fogo ainda. Era assim na lei. Jesus chega e diz, não é nada disso. Não foi nada disso que eu queria que vocês entendessem. Foi tudo deturpado. E ele vai e ensina, te fizeram mal? Essa pessoa que te fez mal, ela não conhece Jesus. Porque quando ela conhecer Jesus, ela vai mudar. Quer ver só? O Marcos está aqui, o pastor de vocês está aqui. Quantas pessoas na minha vida eu fiz mal? Muitas. Muitas. Não é brincadeira. De parente a pessoas que eram ímpias. Briguei muito, fiz muita coisa errada. Mas muitas dessas pessoas, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu fui bater na porta delas. Eu vim aqui te pedir perdão. Eu vim aqui te dizer que eu errei lá no passado e eu vim me corrigir. Eu vim aqui dizer, olha, que aquilo que eu tomei seu, hoje eu posso pagar, estou lhe devolvendo. Então, quando você conhece, é assim ou não é, Marcos? Você tem que falar assim, tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser, a parada tem que ser assim. É assim ou não é? Foi assim ou não foi com você quando você aceitou Jesus? Você não lembrou das coisas ruins que fez e tentou corrigir algumas delas? Porque se você não experimentou isso, você ainda não se converteu. Você só está na igreja. Um convertido, ele sente o desejo de corrigir aquilo que é corrigível, de mudar aquilo que pode ser mudado, de ir ali e resolver aquilo que um dia você criou de mal. Sabe por que isso acontece? Porque quando você se converte, a justiça divina passa a habitar no meu e no seu coração. Diga amém por isso. Abra, por favor, ainda a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 16. Na justiça divina, a coisa é meio estranha. Olha para mim um minutinho enquanto você abre aí, que você vai abrindo com a mão pela fé. Você que joga aí na cena, que aqui tem uns crentes assim meio estranhos, que jogam na cena, na telecena, não sei o que, na quina. De vez em quando um aparece ali no laboratório e diz, pastor, eu estou tão feliz, ganhei na quina, ganhei na quadra, ganhei... Sério, irmão? Enfim, jogando, jogatina, mas vamos lá. Você que joga aí, quando você perde, você ganha sim ou não? Quando você erra os números, você ganha sim ou não? E aí, tem alguém aqui que está moco? Sim ou não? Não. Ah, que bom. Porque eu já estava dizendo assim, meu Deus, será que eu estou pregando para o público errado? Quando a gente vai olhar para a palavra, no reino de Deus e na justiça divina, a parada é diferente. Você entra numa parada, seja ela qual for na sua vida, você entra para vencer e para ganhar. Porque se você ganha, você é chamado de vencedor e de ganhador. É assim ou não é? É, vai ter uma gincana aqui. Nem vou dizer a premiação para poder não estimular a briga entre os irmãos. Mas vai ter uma gincana entre homens, mulheres e jovens aqui, uma super gincana dia 29. Deixa eu dizer um negócio para vocês aí. Haverá entre esses três grupos uma disputa, porque todos os três querem o quê? Perder? Eles querem o quê? Principalmente os jovens que estão achando que vão ganhar realmente, dos adultos. Tomara que ganhe, porque eu lembrei agora que eu sou padrinho deles. Nós vamos ganhar mesmo, jovens. Nós estamos juntos, né? Vocês aí que se virem para lá. Mas quando você olha para a Bíblia, você vê que o reino de Deus e a justiça divina é diferente. Mateus capítulo 16, versículo 25 diz uma coisa interessante. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, olha para cá. A única justiça que existe no universo, que você só ganha quando perde, é na divina. É o único momento em que você entende o princípio da justiça divina, é quando você olha que muitas vezes eu preciso perder se eu quiser ganhar. Eu preciso perder o quê? Perder a minha arrogância, perder a minha prepotência, perder os meus direitos, porque é meu direito, perder a minha falta de misericórdia, de benignidade, de bondade. Se eu não perder no reino de Deus, eu não ganho. Porque a couraça da justiça e o senso de justiça divino é diferente do nosso senso de justiça.
Abre em Romanos capítulo 1, por favor. E aí a gente precisa entender por que que a gente tem que proteger o nosso coração. Não é com amor, mas sim com justiça. Porque talvez, Edivone, Paulo poderia ter dito assim: vistam-se da couraça do amor. Mas ele, trabalhando com o coração, ele não olha para um sentimento que é o mais nobre de todos, que é o amor. Ele olha para o coração, que é um lugar que eu preciso proteger, e ele diz: você vai se proteger com a justiça de Deus. E eu quero deixar claro, a justiça de Deus não é essa que a gente vê nos púlpitos e embaixo dele. Tomara que Deus pegue ele. Tomara que o Senhor visite ele naquele leito. Bota, Jesus, esse marido no leito, para ele aprender. Não é isso não, isso não é justiça divina não. Isso é seu coração vingativo, maligno, cheio de maldade. Porque um coração bondoso e com justiça divina, Senhor, converte ele. Senhor, salva ele. Eu não sei como, mas converte ele. Se for para matar, converte ele. Se for para bater dele, se jogar, converte ele. Por quê, Senhor? Porque se ele se converter, ele vai entender que o mal que ele faz está errado, e ele vai deixar de fazer o mal. Olha o que diz em Romanos, capítulo 1. Eu estou com a versão NVI aqui. O versículo 17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de... Olhe para mim, aonde é que é revelado? Aonde é? No Evangelho. Você sabe por que Paulo está apontando para onde está a justiça divina? Por que ele não falou assim: na lei está revelada a justiça de Deus? Porque não está. Você vê a justiça de Deus quando você olha para os evangelhos, para o que Jesus pregou. E o que Jesus pregou e ensinou, olha só o que é a justiça de Deus pode nos causar. Diz assim: porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela... Você sabe por que Paulo fala isso, quando ele vai falar de justiça? Porque olhe para mim, se você não tiver fé e acreditar que essa justiça de Deus no seu coração é possível, se você não tiver fé que Deus pode gerar no seu coração bondade para quem te fez mal, se você não tiver fé para acreditar que Deus pode agir através de ti com misericórdia com quem te perseguiu e te fez mal, você não vive pela fé. Porque viver pela fé é viver debaixo da justiça divina. E a justiça divina me ensina: eu não pago o mal com o mal, eu pago o mal com o bem. Abre em Mateus capítulo 5, por favor. Uma coisa curiosa, Jesus alerta para todos nós. Mateus capítulo de número 5, por gentileza. Eu já estou quase encerrando essa couraça da justiça. Mateus capítulo 5, versículo de número 20, diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Aí, Val, não adianta estar na igreja, filha. Não funciona, Tiago, não adianta eu estar por aqui. Se eu estou por aqui, mas a justiça que eu tenho é humana, é vingativa, é iracunda, resolve a parada é no grito, não deixa almoço para janta, eu não levo desaforo para casa, se tocar em mim vai ver com o crente que eu sou crente, mas o meu facão não é. E falas como essas, não é de alguém que quer entrar no reino de Deus. Porque no reino de Deus, a justiça que é revelada, ela precisa exceder. Você sabe o que é exceder? É estar muito acima. Exceder, o negócio está aqui e eu estou aqui. E eu tenho que olhar para os fariseus e os escribas, porque Jesus apontou a justiça que eles tinham. Os escribas e os fariseus eram os caras mais hipócritas que existiam na face da terra. Se vestiam, muitos deles, porque era da classe sacerdotal, e trabalhavam dentro do templo, se vestiam como se fossem santos, e não vestiam-se por dentro de santidade nenhuma. Eles enganavam, eles roubavam, eles enganavam, tiravam o dinheiro das pessoas, eles literalmente faziam
tudo que era de errado, mas eles eram os líderes. E todo mundo tinha que respeitá-los, porque senão Deus iria amaldiçoá-los. E alguns desses sumos sacerdotes chegavam a dizer: ou você respeita, ou eu vou orar para que uma praga alcance a tua tenda e todas as gerações que vierem após ti. As pessoas tremiam na base. Jesus olha para esses caras e diz assim: se a tua justiça não exceder a deles, se a tua justiça não for muito superior a deles, como? Estão falando mal de mim e vou orar por eles. Estão me prejudicando, Jairo? Vou orar por eles, para que Deus salve, liberte, converta. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não posso me vestir e entrar nessa guerra. Porque a couraça da justiça, ela é uma justiça divina. Abra em Jeremias. Abra aí, por favor. Você sabe por que eu preciso da justiça de Deus dentro do meu coração? Olha uma coisa curiosa. Quando você olha para Jeremias, ele fala uma coisa interessante no capítulo 17. Jeremias, capítulo de número 17. Ele diz uma parada interessante sobre o coração humano. E quando ele vai falar sobre o coração humano, a gente passa a entender por que a minha justiça não pode ser humana. E ela não pode ser humana porque o versículo 9 diz uma coisa interessante. O versículo 9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Sabe por que Paulo manda você proteger o seu coração com a justiça e a couraça da justiça de Deus? Porque o nosso coração é perverso, é enganoso. Outro dia eu estava conversando com uma irmã, digo: irmã, pare de soltar piada, isso é feio, isso é errado. Você fica no seu status mandando piadinha. Ah, mas a irmã fulana também me manda piadinha, então é piadinha da cá e daqui da lá. A gente faz isso ou não faz? São coisas que a gente precisa rever e analisar e tentar entender que o nosso coração, ele é assim. O meu, pastor Jorge Júnior, e o seu. Ele é perverso. Ele é enganoso. E ele quer pagar o mal, é com mal. Mas aí eu preciso olhar para a palavra e dizer: Senhor, eu não nasci assim, porque o Senhor me chamou neste evangelho para ser uma nova criatura nesse nascimento. E sendo uma nova criatura, eu viverei debaixo da justiça divina. Quem entende o que eu estou dizendo nesta noite? Abra em Provérbios capítulo 4, por favor. Provérbios capítulo de número 4, por favor. Eu já vou encerrar. Existe um versículo que ele me dá entendimento do porquê eu preciso proteger este coração meu e seu com justiça divina. Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu pulmão. É assim que diz aí? Não é isso não? Então, sobre tudo do que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Dele procedem as fontes de... Olhe para mim. O único meio da justiça divina vir sobre você e você conseguir aplicá-la é você protegendo o seu coração de todo engano e perversidade que a natureza pecaminosa nos traz. E sabe como que eu faço isso? Sabe como eu protejo-me? Usando a couraça da justiça. Couraça era um instrumento de guerra que se utilizava na região peitoral, aqui na parte frontal do ser humano, com a intenção de que as minhas atitudes nesta guerra espiritual devem partir do princípio de que a minha justiça é falha, mas a justiça de Deus através de mim, ela é verdadeiramente eficaz. Quantos podem dar glória a Ele por isto? Eu quero pausar por aqui a mensagem, porque o que eu vou falar na semana que vem, sobre os calçados que a gente tem que utilizar no versículo 15 de Efésios 6,
que diz: e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Esse negócio é muito curioso. Eu quero falar e eu vou dedicar tempo a falar sobre por que após colocar a couraça, eu não boto o capacete e eu vou me preocupar com os pés. Há uma sequência lógica do que Paulo está fazendo que contraria todo o estilo romano de guerra. Ele começa falando para você se vestir com a verdade nas suas costas, proteger-se com a justiça divina nas suas atitudes aqui no seu coração. E ele agora desce para os pés, para falar de um evangelho de paz. A gente precisa entender que sandália é essa que a gente precisa calçar. Semana que vem nós vamos falar disso. Mas antes de eu encerrar, eu quero perguntar para você: como tem sido, ou qual tem sido, fofa, a justiça que está na sua couraça? Qual é a justiça, Sandrão, que está na sua couraça? Qual é a justiça, pastor Juarez Júnior, que está na sua couraça? Eu preciso responder essa pergunta, sabe como? Dizendo para Deus: Deus, eu preciso que a justiça divina venha sobre mim. Eu preciso que esta justiça de Deus alcance o meu coração, porque se ele alcançar este coração enganoso e perverso, ele produzirá, como dizem Provérbios, fontes de vida. E o propósito de Deus para mim e para você, com as atitudes justas ao olhar de Deus, é que nós sejamos para Ele e com Ele aquilo que Jesus foi aqui na terra enquanto humano era. Ele pagava o mal com o bem. As pessoas faziam mal e ele iria orar por elas. Ponha-se de pé em nome de Jesus. E semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos estar falando, ainda em Efésios 6, desta sandália que a gente tem que calçar os pés.